Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem o logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam violência política de O número de casos de violência política contra a mulher tem crescido, de acordo com a plataforma para a denúncia de violência política de gênero e raça, criada em setembro do ano passado. As ocorrências são encaminhadas para os órgãos responsáveis, como as ouvidorias do Ministério Público Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e dos Ministérios Públicos Estaduais. Mariana Monteiro, apresentadora Uma das mulher ações adulta da de cabelos Câmara dos grisalhos. Deputados para combater este tipo de violência é a campanha Agosto Lilás. Por meio da campanha, a Câmara, em parceria com o Senado, comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha e a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. Sobre este tema, eu converso com a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que é procuradora adjunta da mulher, e também recebo a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Olá, ministra. Olá, deputada. Bem-vindas ao Elas Pautam. Obrigada. Vamos começar o programa mostrando uma arte que a gente preparou. Violência política de que vai dizer os casos em que há violência política contra a mulher. Vamos lá. Arte na tela. No caso das candidatas. Ameaças à candidata por palavras, gestos ou outros meios. Interrupção frequente da fala, de modo a não permitir que ela use a palavra, difamação da candidata, ao lhe atribuir fato ofensivo à sua reputação, desvio de recursos de campanhas das candidaturas femininas para as de homens. Agora, no caso das deputadas eleitas, ou parlamentares eleitas, qualquer cargo. Não indicação de mulheres como titulares em comissões, líderes de partidos ou relatoras de projetos importantes. Interrupções constantes das falas, novamente, exclusão de debates e questionamentos sobre a aparência física e sobre aspectos da vida privada. Ou seja, são diversas situações. Eu queria começar com a ministra Violência política de gênero. Perguntando se no TSE já dá para se ter uma ideia de que houve esse crescimento da violência política contra a mulher. Bem, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse assunto. Edilene Lobo, como eu disse, substituta do TSE. Quando nos encontramos aqui nos bastidores, eu cheguei ontem, foi minha posse, aliás, com muita alegria. Parabéns. Obrigada, e estou ainda me inteirando sobre números. Mas, pelo que me parece, esse é um fenômeno, lamentavelmente, crescente na sociedade brasileira. Por isso que nós precisaremos, e essa oportunidade é rara, importante, tem que ser difundida, por isso que nós precisamos falar disso, dar nome a essas coisas e principalmente buscar maneiras de combater a violência política de gênero e de raça, que é um outro elemento que traz esse assunto e o torna tão importante. Certo. Deputada, o número de mulheres no parlamento brasileiro cresceu, teve um crescimento, foi o maior crescimento nas últimas eleições, né? Com isso, em relação a todos os cargos, desde vereadora até deputada federal, passando pelos cargos do executivo, a senhora acha que com isso aumenta a violência, esse tipo de violência política contra a mulher? Mariana, primeiro, obrigada pela oportunidade. Parabéns, ministra. Obrigada. Eu acho que é um grande avanço termos uma ministra lá para Deputada Maria olhar, Rosas, para Republicanos, defender São Paulo. e ter esse olhar para as mulheres, né? Porque tem uma diferença quando você tem uma representatividade. A representatividade, o aumento do número de deputadas, faz com que o número de prefeitas e de vereadoras também aumente. Violência política Nós tivemos de gênero. um número de 400%, ministra, de 2018 até 2022, de violência política de gênero contra a mulher. Nós sabemos o quanto isso é importante nós falarmos, debatermos, mostrarmos, inclusive para as parlamentares, que hoje nós temos 900 câmaras municipais que não tem sequer uma mulher para nos representar.
Então, isso, para a gente estar aqui conversando, falando, debatendo sobre esse assunto, sobre esse tema, faz com que as mulheres que estão nos assistindo possam ter uma referência e saber, isso se refere à violência política, porque elas precisam entender o que é violência política, porque muitas passam e não conseguem identificar. Então, quanto mais nós divulgamos, Deputada mais Maria nós Rosas, temos Republicanos, São Paulo. denúncias. Cresce a cada dia. E é por isso que nós estamos aqui para combater esse tipo de violência. Tanto a Procuradoria da Mulher, a Secretaria, o TSE, o Ministério Público Federal, nós trabalhamos em rede. Tá certo. Ministra, a senhora acabou de tomar posse no TSE, como a senhora mesmo disse, mas tem uma carreira longa Violência política de gênero. na advocacia e em diversos cargos. A senhora já sentiu, tanto em relação a si mesma como em relação a colegas, esse tipo de violência, que é uma violência da palavra, né, ou da falta de representatividade? Sim, sem dúvida. Já vivi, nós mulheres vivemos, e o maior exemplo da violência política, e a deputada lembrar disso, muitas vezes não se percebe a violência porque não se fala dela. Edilene Lobo, Mas eu penso que a maior ministra violência substituta do contra a TSE. mulher, depois do extermínio físico, e há uma escalada no Brasil nessa direção, é a exclusão da mulher dos espaços públicos, nos vários espaços. Então, sim, já sofri, nós já sofremos. É fato, por exemplo, que as mulheres negras estão em minoria em qualquer ambiente da vida pública brasileira. A senhora é a primeira mulher negra ministra do TSE. Veja você, nós estamos falando de uma justiça especializada com mais de 90 anos de existência. Violência política de gênero. Então, o que eu quero destacar é que, sim, muitas vezes essa violência é silenciosa, ela opera um efeito deletério para a vida coletiva, para a democracia brasileira, e nós temos, sim, que dar nomes a uma prática antiga. Edilene Lobo, ministra Nós temos que substituta colocar do em TSE. situações que tais, para que meninas e mulheres, e também homens e meninos, consigam ver do que se trata, não praticar, denunciar e somar forças conosco para combater. Violência política de gênero. Deputada, como é que foi a construção dessa lei aqui dentro da casa? Quantos anos ela levou para virar lei, o projeto? Olha, essa lei ela foi instituída e protocolada em 2015 e ela foi aprovada em 2021. Então demorou 6 anos para que essa lei fosse realmente aprovada e sancionada. Foi uma grande vitória da bancada feminina. Deputada Nós Maria nos Rosas, unimos Republicanos, em São prol Paulo. dessa aprovação. Foi unânime e isso veio só Unânime por parte das mulheres. unânime por parte das mulheres. E na hora de votar, como é que foi isso? Olha, foi uma construção. Nós chegamos a um consenso e essa aprovação. Violência política Porque de gênero. hoje nós podemos dizer que é crime, ministra. Hoje nós podemos dizer, olha, essa violência é crime, é tipificar, é dar o tipo de violência e dar nomes a essa violência que já existia, mas não era regulamentada. Então, a partir do momento que ela é regulamentada, a gente pode cobrar, a gente pode denunciar. Deputada Maria Ela Rosas, tem Republicanos, São maneiras Paulo. de você denunciar. Então, a partir do momento em que se torna uma lei que é recente, foi de 2021, nós só temos 2 anos, e por isso que nós temos que divulgar, porque ela é muito recente. Muitas vereadoras, muitas prefeitas ainda se veem com essa lei uma dificuldade para se identificar o que realmente é uma violência política, não somente no mandato, mas também durante a campanha eleitoral. Violência política Porque de durante gênero. a campanha eleitoral, as mulheres também sofrem esse tipo de violência. Então, isso faz com que a mulher ela tenha uma proteção, não somente durante seu mandato, mas também durante a campanha eleitoral. Então, isso foi um grande avanço. Deputada Foi Maria realmente Rosas, uma união de Republicanos, São forças Paulo. para que a gente conseguisse fazer valer os nossos direitos. Isso, para a gente, é uma grande vitória. Vamos deixar claro quais são essas formas de denunciar? Violência política de gênero. São mais ou menos naquelas instâncias que eu falei, Ministério Público, Sim.
TSE, Conselho Federal de Justiça. O importante também é fazer o boletim. CNJ, desculpa, Conselho Nacional de Justiça. Fazer o boletim de ocorrência, eu acho que é o primeiro passo, né? Essa denúncia, ela precisa ser regulamentada, porque é uma lei. Se é um crime, Deputada nós Maria temos Rosas, que republicano, São chegar Paulo. na delegacia e denunciar. Olha, eu sofri essa violência, depois passar para os órgãos, né, competentes. O TSE recebe muitas denúncias também, porque como é eleitoral, nós sabemos o quanto a participação do TSE é importante para que tenha dados e que se tome providências. Ministério Público também. Mas o primeiro passo para essa mulher é ela fazer o boletim de ocorrência. Violência política ela de ter gênero. provas, né? E hoje com a internet, você sabe que tem tudo filmado e muitas vezes o agressor, né, o que comete o crime, Deputada Maria Rosas, tenta republicano, se São esquivar. Paulo. Mas como tem vídeos, como tem gravações, então hoje a mulher tem mais oportunidade de provar que sofreu a violência política. Violência política de gênero. Ministra, sim, existem vários casos em que o crime é eleitoral, né? Mas o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, disse que vai tratar os casos de violência política contra a mulher como crimes federais também. Ele recebeu senadoras e deputadas que apontaram um aumento desse tipo de violência e encaminhou os pedidos à Polícia Federal. E pediu a inclusão em um crime de Código Penal, que trata dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas. O que a senhora acha da inclusão desse tipo de crime também como esse crime do Código Penal? Penso que a proposta é muito importante, interessante. Nós precisamos compreender que o ambiente democrático, sem a participação das mulheres, um ambiente que se pretenda coletivo sem a participação das mulheres é falso. Edilene Lobo, ministra substituta Então, quando nós do TSE. observamos as práticas aqui, a que fizemos referências, uma delas sistemática, interromper as mulheres quando elas falam. Sim. A outra, no ambiente, por exemplo, do legislativo, mandar a mulher calar a boca ou dizer para ela voltar para o tanque, para a cozinha, para cuidar das crianças. Então, às vezes, práticas naturalizadas que nós nem percebemos. De tão perversamente comum a exclusão, muitas vezes nós não percebemos. Então, quando eu observo que há a ideia de afirmar para essa sociedade que excluir a mulher do ambiente democrático é um crime federal, ou seja, o crime que está no nível mais alto de investigação e apuração, é uma boa iniciativa e dá um sinal importante para as pessoas que acham que vão passar incólume e que esse cenário de naturalização vai se manter. Agora, eu penso também num outro elemento importante. Então, eu vejo essa iniciativa como muito interessante. Violência política de gênero. É importante, inclusive, que se estabeleçam prazos para as instituições investigarem, apurarem e denunciarem, por exemplo, por meio das ações penais, esse tipo de crime. Edilene Lobo, E na ministra outra substituta ponta, do TSE. é fundamental nós pensarmos num modelo educativo de meninos, de homens, de meninas, de mulheres. Eu digo sempre aqui como professora também, que talvez o remédio mais duradouro e barato Violência política de gênero. para a manutenção da paz duradoura é a educação. Então, investir no letramento de gênero, investir no letramento de raça, demonstrar para as pessoas que aquelas práticas são irregulares, são ilícitas, e mostrar que é perfeitamente possível que nós convivamos nesse ambiente, todas e todos juntos. Eu insisto, é uma expressão que eu uso, eu faço essa reflexão todo dia e eu a repito. Edilene Lobo, O ministra mundo substituta do da TSE. vida boa, o banquete da vida boa, tem que ser compartilhado por todos e todas. A senhora não acha que as novas gerações, elas já estão aprendendo um pouco isso? Claro. A não serem tão machistas? Me parece que sim. Olha, é cafona ser machista. Violência política de gênero. Não é só ilegal, é cafona ser racista. Que coisa mais fora de moda, né? Então, é importante que nós façamos também esse diálogo. Porque, veja, a punição por si só, ela tem um papel, a pena tem um papel. O sistema penal tem um sentido. Edilene Lobo, ministra Mas substituta do investir TSE. no autorreconhecimento,
investir nessa compreensão de que nós precisamos desconstruir esses seres que naturalizaram a violência contra a mulher, contra as pessoas negras. Investir nisso é muito legal, muito importante. Violência E é política isso. de gênero. Nós estamos diante de uma geração nova em todos os sentidos. E o mundo digital, embora por um lado perverso contribua para o anonimato dos agressores, mas ele também permite um diálogo privilegiado com esse coletivo, com a juventude, com os nativos digitais. Então eu te digo que eu sou entusiasmada da ideia e creio muito nessa força da educação, tanto das gerações presentes, porque nós precisamos de respostas agora, mas também com olhar para o futuro. Então vejo que todas essas frentes são muito importantes e elas hão de render frutos. Pois é, deputada, porque a senhora acha que as gerações já mais antigas que estão no CNJ, no Ministério Público, no TSE, estão preparadas para receber essas denúncias e analisar de uma forma não machista, de uma forma em que se perceba? As duas mesmo já falaram que às vezes a gente não percebe. Todo mundo vai perceber, os julgadores vão perceber esse tipo de crime, que é um crime que não é uma violência física? Percebe porque são pessoas experientes, são pessoas que já passaram por várias situações. Deputada né? Maria Rosa, E também há São muita Paulo. divulgação na internet. E eu acho muito importante quando a ministra fala a respeito da educação, porque eu sendo professora, eu também concordo, ministra. Eu acho que o caminho para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto de um país, é por meio da educação. Violência política Se de você gênero. começa a educar a criança desde cedo, a respeitar, Deputada Maria Rosa, a valorizar, Republicano, São Paulo. a ter valores, a ter princípios, você consegue ter uma geração lá na frente, o futuro muito promissor, muito melhor. Ah, mas por que isso está acontecendo agora? Nós precisamos ter esse olhar mais atento para as nossas crianças. As nossas crianças, a primeira infância, em todos os sentidos, precisa realmente ter um cuidado e começar a educar. Eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 31 anos, já está casado. Violência E política ele de gênero. trata muito bem a sua esposa e ela falou: você, sogra, ensinou o seu filho muito bem, porque ele está sempre pronto para ajudar. Então eu acho que é isso, é dentro da família, é dentro da escola, a educação começa a fazer diferença quando você passa esses princípios, esses valores, Deputada Maria Rosa, principalmente de Republicano, respeito. São Paulo. Eu acho que você pode ter diferenças de ideias, você pode conversar com todos a partir do respeito. Aí quando você respeita, quando você corta a fala de uma mulher, você não está respeitando. Você não está dando a ela o direito dela colocar aquilo que ela realmente acredita. Então, se a pessoa respeita, ela consegue conviver com todos. Então, isso é o principal. Violência né? política de gênero. É fazer com que todas as pessoas que participam desse processo democrático, que é estar numa Deputada Câmara Maria Rosa, Municipal, Republicano, São uma Paulo. Assembleia Legislativa e aqui na Câmara dos Deputados, nós temos que ter respeito uns para com os outros. Seja a mulher, seja o homem, nós temos que estar juntos e unidos e não aceitar mais esse tipo de violência que não cabe mais, principalmente agora, né, que é lei. É um crime. Eu gosto de bater nessa tecla porque a partir do momento em que nós temos consciência que tivemos que chegar a esse ponto de fazer uma lei que seja crime, então é importante que se respeite. Violência política de gênero. Certo. Ministra, outro exemplo do crime seria transferir recursos de campanha de uma mulher para um homem, para a campanha de um homem durante as eleições. Isso houve, então, a primeira eleição depois da lei editada. Isso aconteceu muito nas últimas eleições? A senhora teve informações? Bom, nas últimas eleições eu atuava como advogada, orientando candidaturas. Edilene enfim. Lobo, ministra substituta do TSE. O processo eleitoral, principalmente a prestação de cotas de candidaturas,
ele ainda se encontra sob apreciação do Judiciário Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Mas eu não tenho números, eu não tenho dados. Mas tenho notícias de que algumas iniciativas foram coibidas, inclusive porque a Justiça Eleitoral insistentemente repetiu em campanhas variadas que divulgou nesse aspecto. Olha, o dinheiro destinado à campanha das mulheres não pode ser desviado para a campanha dos homens. Mas eu queria explicitar um ponto importante, que diz respeito à autonomia da mulher na sua campanha. Não significa crime de desviar recurso da campanha da mulher para um homem, se essa mulher conscientemente, buscando ampliar o seu espaço de construção do seu capital político, utilize eventual parceiro na propaganda, por exemplo. O que a lei veda? É a transferência do recurso. Não é, por exemplo, o compartilhamento de material de campanha em que a mulher seja o destaque. Violência política de gênero. Então, com esse cenário, é muito importante compreender que o desvio esse deliberado de tirar o dinheiro da conta bancária específica da campanha da mulher e transferir para a campanha de um homem, com o propósito de ele exclusivamente ser o beneficiário, é que é a conduta ilícita. Edilene Mas a Lobo, mulher ministra pode, repito, substituta do TSE. na sua estratégia comunicacional, na estratégia da sua propaganda, ela pode perfeitamente buscar montar alianças e, como protagonista, compartilhar material com homens, por exemplo, ou com outras mulheres. Violência política Então, de gênero. Acho muito importante limitar, fiscalizar e punir quando a hipótese suceder de desvio formal, frontal do recurso. Tá certo. Obrigada pela entrevista, muito obrigada, ministra, Imagina, deputada. à disposição. Obrigada. Até a próxima. Eu conversei sobre violência política contra as mulheres com a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e com a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Eu sou Mariana Monteiro e até a próxima. A imagem se expande para todo o estúdio. Créditos na tela. Câmara.leg.br